Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, nessa aula de hoje, nós vamos derivar as funções logarítmicas, tá bom? Então, no final, nós vamos ver que nós vamos obter derivadas para as funções logarítmicas em qualquer base, tá? Mas nesse início, nós vamos focar na função logarítmica na base mais importante, né? Que é na base cujo número é o número de Euler, né? Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de logaritmo natural, tá? O ln de x. Então, só fazer uma breve revisão aqui, né? Então, o logaritmo natural, né? Que a gente denota por ln de x, certo? É uma função, né, que está definida para os valores de x positivos, tá? E ela é definido tá certo? Como o único número real, tá certo? Tal que a gente tem a seguinte equação, certo? Tal que satisfaz a seguinte equação. E, certo? Que é o número de Euler. Quando a gente coloca o expoente ln de x, a gente obtém o valor de x, certo? Ou seja, a gente está escrevendo a variável x em uma outra escala, certo? Uma escala logarítmica, tá certo? Certo? Onde, certo? O e nessa equação é o chamado, o conhecido, né? O número de Euler, tá? É o número de Euler. Tá certo? E o valor numérico dessa constante, né? O valor numérico de E é aproximadamente 2,71, 82, 82 e aí vai, tá? Então eu já havia comentado que esse é um número que é irracional, né? Ele não pode ser escrito na forma de uma fração, tá certo? Então, pessoal, sobre a função logaritmo natural, ln de x, o que a gente sabe até o momento? Então, sabemos, certo, que a função ln, definida no intervalo 0 mais infinito nos reais, certo? Ela é contínua, ela é uma função contínua, certo? E o gráfico dessa função, não sei se vocês recordam, mas o gráfico da função logaritmo natural era uma coisa assim, gente, ó. Certo? Então ele tinha uma assíntota vertical na reta x igual a zero, tá certo? E no ponto que ele toca o eixo do x, né, é no ponto 1, certo? Porque a gente já tinha visto, né, que, ou seja, já tinha visto que o ln, certo, de 1 é zero, tá certo? Justamente por isso, tá? Isso segue da nossa
equaçãozinha aqui, tá? Certo? Então, pessoal, então você vê que o gráfico dessa função é um gráfico que não tem saltos, né? Que não tem quebras, né? Justamente porque a função ln é uma função contínua, tá bom? Além disso, certo? Nós podemos expressar, gente, o número de Euler tá? Através do seguinte limite. Então, o número de Euler é uma constante, né? E que essa constante é o valor do seguinte limite, pessoal. Olha só. O número E de Euler, ele é igual ao limite, tá? Quando V vai para zero, aqui a minha variável é V, tá certo? Da função 1 mais V no expoente 1 sobre V. Tá certo? Então essa é uma outra maneira que a gente encontra de definir o número de Euler, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, definida a função ln de x, certo? A gente sabe que essa função tem algumas propriedades, né, que são bastante interessantes. E dentre todas essas propriedades se destacam 3 delas, tá certo? Que eu vou escrevê-las aqui, tá certo? Então, só botar aqui em preto. Então, das propriedades, tá? Da função logaritmo natural de x, a gente destaca 3 delas, tá, pessoal? Vou pegar uma outra folha aqui. Então, a gente destaca 3 delas, certo? A primeira, chamar de propriedade A, é que o logaritmo, o ln, de um produto de x por y, certo? É igual ao ln de x mais o ln de y, tá? Em palavras, gente, a gente diz que o ln transforma produto em soma, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que você está aplicando o ln num produto, certo? E no fim ele transforma isso numa soma, tá bom? A segunda propriedade, certo? É a propriedade dos recíprocos, tá? Então, o ln do x no expoente menos 1, certo? Que é igual o ln de 1 sobre x, certo? Ele é igual a menos o ln de x, tá certo? Então, basicamente o que a gente está dizendo que o ln do seu recíproco, certo? Do inverso multiplicativo de x, no inverso, que é 1 sobre x, a gente só coloca um menos ln de x, tá certo? E a propriedade mais geral, né, que engloba a propriedade B, é o que eu vou chamar aqui de propriedade C, certo? Que é tipo uma propriedade da potência, né? Que é o ln de x num expoente R qualquer,
certo? Não precisa ser menos 1, como no caso da propriedade B, mas pode ser qualquer real, certo? A gente simplesmente faz o R, que é o expoente, a gente desce ele, certo? Põe para fora do símbolo do logaritmo e multiplica pelo ln de x, tá? Então, a propriedade da potência, simplesmente a gente toma o expoente R e a gente bota ele multiplicando pelo ln de x, tá bom? Então, essas são as três propriedades mais importantes, né, e que a gente vai usar aqui para derivar a função logaritmo natural. Tá bom? Então, gente, o objetivo, como eu falei lá no começo, né? Assim, espera aí, só escrever aqui que essas três propriedades, tá? A propriedade A, a propriedade B, a propriedade C, elas valem para todos x e y reais, positivos, tá? E para todo R real, tá bom? Isso é importante. Então, gente, como eu mencionei no começo, o que a gente quer aqui é estabelecer a derivada do ln, né? Então, estabeleceremos, certo? Com essa revisãozinha que a gente fez aí, destacando algumas propriedades, estabeleceremos agora que f de x igual a ln de x, certo? Ela é uma função diferenciável para todo valor de x positivo, certo? Ou seja, é uma função diferenciável em todo o seu domínio, tá bom? E além disso, pessoal, a gente vai encontrar uma fórmula, né, para essa derivada, ou seja, a gente vai encontrar a expressão algébrica da derivada do ln de x, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente começa, então, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a derivada d dx de quem? Do ln de x, certo? Que em uma das nossas notações, né, a gente pode também escrever isso como sendo f' de x, tá certo? Essas são as duas notações que a gente comumente usa, tá? E aí, pessoal, pela definição de derivada como um limite, a gente sabe que f' de x, né, é igual ao limite, quando h vai para zero, tá? Do quociente fx mais h menos f de x dividido por h. Ok? Até aí, nada de novo, né? A gente só usou a definição de derivada como um limite. Tá? Aí, pessoal, a nossa função não é uma função qualquer, né? É uma função que é dada pelo logaritmo natural, ln de x. Então, isso aqui é igual ao limite, quando h vai para zero, tá? De quem? Da ln, do logaritmo natural, de x mais h, menos o logaritmo natural de x, dividido por h. Tá bom? Tranquilo até aí, né, gente? Agora, o que acontece? Olha só. Nessa expressão, a gente tem um menos ln de x, certo? Então, pela propriedade B, olha só,
a propriedade B que está aqui, ela nos diz que menos ln de x é igual a ln de 1 sobre x, tá bom? Então, a gente vai escrever esse último limite, certo? Como sendo o limite, quando h vai para zero, tá? Do ln de x mais h, mais ln de x na menos 1, ok? Então, a gente só usa a propriedade B, né, para substituir o menos ln de x por ln de x na menos 1, tá? Vamos escrever aqui, talvez a melhor maneira de escrever isso seja escrever assim, 1 sobre x, tá? Sobre h. Então aqui, gente, só para destacar, né, que a gente usou a propriedade B do logaritmo, tá? Que é essa de cima aqui, tá? Essa segunda, ok? Agora, pessoal, o que a gente faz? A gente tem, no numerador desse último quociente, a gente tem uma soma, certo? Soma de logaritmos, certo? Então, pela propriedade A, qual é a propriedade A? Vamos ver aqui. Pela propriedade A, a gente sabe que o logaritmo transforma, a propriedade A está aqui, né? Transforma o produto em soma ou a soma dos logaritmos em um produto de logaritmos, tá bom? Então, esse último quociente a gente pode escrever como sendo o limite, certo? De 1 sobre h vezes ln de x mais h sobre x, tá bom? Então, aqui, nós usamos a propriedade A do logaritmo, ok? Agora, pessoal, esse último limite, certo? A gente pode escrever ainda, né? Só fazendo umas manipulações algébricas, né? A gente pode escrever como sendo 1 sobre h ln de 1 mais h sobre x, tá bom? Eu só fiz uma manipulação algébrica nesse quociente aqui, tá bom? Então, essa é a expressão que a gente obteve, ok? Agora, pessoal, eu vou fazer uma mudança de variável, tá certo? Olha só, até aqui a minha variável era o h, tá certo? Agora eu vou tomar como sendo a minha variável o h sobre x, tá certo? Então, vou fazer o seguinte, vamos definir v como sendo, vamos botar de vermelho aqui, tá? Então, vamos definir o v como sendo h sobre x, tá? Então, repare que x é uma constante, né? Porque lá no começo a gente fixou o x, certo? X está fixo, a gente quer calcular a derivada nesse ponto x, tá? Então, essa nossa variável v, ela depende só do h, tá certo? E o que a gente consegue observar, né? Definindo v como h sobre x, o que a gente tem? Então, v tende a zero se e só se o h tende a zero, tá certo? Então, vamos só... Opa. Tá certo? Então, vai parecer, essa nossa nova variável, que é h sobre x, o que a gente tem? A gente tem que ela tende a zero se e somente se o h tende a zero. Justamente porque ela é um quociente do h sobre uma constante, tá? E aí, pessoal, esse último limite que a gente tem, a gente pode escrever ele como sendo o limite,
certo? Quando o v vai para zero, onde o v é essa nossa nova variável, tá? De quem? De 1 sobre. O h, gente, observe que o h, a gente pode escrever ele como sendo x vezes v, certo? Então, esse h aqui que está aparecendo aqui, a gente escreve ele como sendo x vezes v, tá certo? Então, a gente escreve aqui x multiplicado por v, ok? E aí a gente repete ln, certo? 1 mais, e no lugar do h sobre x, a gente põe a variável v, ok? Então a gente só fez essa mudança de variável e escrevemos o limite, o limite nessa nova variável v, tá bom? Muito bem. Então agora, pessoal, olha só. Essa nossa variável x que está aparecendo aqui, variável não, nosso x que está aparecendo aí é fixo, como eu falei lá no começo, né? Então ele pode sair do sinal do limite, ok? Então esse a gente pode fazer o seguinte, botar 1 sobre x, certo? E escrever limite, quando v vai para 0, de 1 sobre v, ln de 1 mais v, ok? Que tem um produto, tá, pessoal? Agora, o que a gente faz? Olha só, pela propriedade C, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse carinha aqui, certo? E colocar ele como sendo um expoente do 1 mais v, certo? Colocar ele aqui, tá certo? Isso pela propriedade C. Vamos ver aqui onde é que está a propriedade C. Olha só. A propriedade C nos diz que o ln de x na expoente r é igual a r vezes o ln de x, certo? Então, pela propriedade C, a gente pode escrever isso como sendo 1 sobre x, limite, quando v vai para 0, do ln, tá bom? De quem? De 1 mais v, na 1 sobre v. Aqui vamos botar um colchetes aqui, tá? Então é o ln de tudo isso, ok? Pera aí, acho que esse colchete aqui não ficou muito bom, não, gente. Vamos deixar como estava. Pera aí. Então isso aqui fica ln de 1 mais v na 1 sobre v. Tá certo? Só que o que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que a função aqui, é só destacar aqui, né, que a gente usou aqui, a gente usou a propriedade C, tá bom? Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que o ln é uma função contínua, certo? Em todo o seu domínio, ok? Então, o que acontece com funções contínuas quando a gente calcula o limite? A gente sabe que o sinal do limite pode entrar para dentro do símbolo da função, certo? Então, ou seja, a gente tem que esse último limite é 1 sobre x, ln de quem? Do limite, quando v vai para 0, da função 1 mais v, 1 sobre v. Ok? Aqui, novamente, a gente usou que o ln de x é contínuo. Tá? Certo, pessoal? Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que esse limite que está aparecendo no argumento da função ln, ele vale e, certo? Ele é igual à constante de Euler. Portanto, essa última expressão pode ser escrita como sendo 1 sobre x vezes o ln do número de Euler. Ok? E o ln do número de Euler a gente sabe que é 1. Portanto, isso aqui é igual a
1 sobre x. Tá certo? Então, gente, o que a gente acabou de fazer aí? Então, a gente saiu. Olha só, a gente saiu dessa expressão, ou seja, a gente estava tentando calcular a derivada do ln de x, certo? A gente fez um monte de manipulações e seguimos com as igualdades, né? Até chegar em 1 sobre x, certo? Ou seja, nós acabamos de demonstrar que a derivada do ln de x, certo? É igual a 1 sobre x. Tá certo? Para quais valores de x? Para todo x positivo. Ok? Então, tá aí. Ok, pessoal, maravilha então, né? Então, a derivada da função ln de x é uma função bastante simples, né? É a função 1 sobre x, tá? Então, a gente encontrou a expressão algébrica para a nossa derivada. Ok? Só que a gente já tinha visto que o logaritmo natural é um logaritmo numa base específica, né? Na base de Euler, certo? Mas a gente sabe que a gente pode definir o logaritmo para qualquer base positiva, tá? Diferente de 1, tá? Então, como é que a gente faz isso? Só vamos relembrar aqui. Então, sejam B um número positivo, que eu vou supor aqui que ele também é diferente de 1, tá? Porque o logaritmo na base 1 é uma função constante, tá? E considerar a função logaritmo de x na base B, tá? Certo? Isto é, o logaritmo de x na base B é o único... Opa! Isto é, o único, certo? Número real. Opa! O único número real tal que a gente tem, tal que a seguinte equação é satisfeita, tá? Quando você pegar o B, ok? E você colocar o B no expoente logaritmo de x na base B, isso aqui te dá o x, certo? Ou seja, a gente está escrevendo a variável x novamente em uma outra escala, certo? Na escala de base B. Ok? Então, gente, ele é obviamente que é uma função diferente da função logaritmo de x, ln de x, né? Logaritmo natural. Mas a gente consegue relacionar essa função logaritmo de x na base b com a função logaritmo natural, certo? Através do que a gente chama de fórmula de mudança de base, tá? O que consiste a forma de mudança de base? É que, vou botar aqui em vermelho, é que a função logaritmo de x na base b
ela pode também ser escrita como quociente, certo? Da função logaritmo natural de x sobre logaritmo de b, ok? Ou seja, essas funções que a gente define em outras bases, elas são basicamente as funções logaritmo natural, certo? Porque elas podem ser escritas como uma função logaritmo natural multiplicado por uma constante, ou dividido por uma constante, né? Que é o logaritmo da base, ok? Vou pegar uma folha nova aqui, gente, só um minutinho. Então, como a gente tem essa expressão de mudança de base, certo? Que é escrever a função logaritmo de x na base b em função da ln de x, e a gente sabe a derivada da ln de x, né? Então a gente consegue derivar também essas funções logarítmicas em qualquer base, tá bom? Então segue-se disso, então. Que a derivada do logaritmo de x de base b, certo? A gente pode... É a mesma coisa que a derivada do quociente ln de x sobre ln de b, tá? Ok? Agora, como esse carinha aqui do denominador é uma constante, que não depende de x, né? Então a gente pode escrever ela como sendo ln de b multiplicado pela derivada do ln de x, ok? E quanto é que vale a derivada do ln de x? 1 sobre x, ok? Então isso é igual a 1 sobre x vezes ln de b, tá certo? E isso vale, gente, para todo x positivo, ok? Então olha só, a gente tem essa expressão agora, né? A derivada do logaritmo de x na base b, da função, né, logaritmo de x na base b, é dada por 1 sobre x vezes o logaritmo da base. Tá bom? Então tá, gente. Vamos então finalizar esse vídeo com um exemplo, tá bom? Vamos tentar fazer um exemplo aqui de uma derivada que envolve as funções logarítmicas, tá bom? Então, o exemplo é: calcule a derivada da função ln de x² mais 1, tá? Ok, então como é que a gente faz isso, gente? Solução. Então você observe que a função ln de x² mais 1 nada mais é que a composta da função x² mais 1 com a função ln, tá? Então, como a gente tem uma composta, o que a gente faz? A gente usa a regra da cadeia, né? Então, a derivada do ln de x² mais 1, certo? É igual a quem, gente? A derivada do ln, calculada no ponto x² mais 1, vezes a derivada da função x² mais 1. Tá certo? Então aqui, o que a gente usou? A regra da cadeia. Tá bom? E aí, pessoal, agora o que a gente sabe? A gente sabe que a derivada da função logarítmico natural, desculpa, é 1 sobre x, certo? Só que isso é calculado no ponto x² mais 1. Então, essa primeira expressão aqui, certo? Ela é
nada mais do que 1 sobre x² mais 1, certo? E a segunda, certo? É nada mais do que 2x, tá bom? E, portanto, isso aqui é igual a 2x sobre x² mais 1, ok? E aí termina a solução do nosso exemplo, tá bom? E também termina essa aula.